vamos falar, eu quero que vocês saiam dessa primeira aula sobre frações entendendo o que é fração de fato, né? O que significa uma fração, tá bom? Então, é esse o nosso objetivo. Vamos para a aula. Introdução ao estudo de frações. Vamos entender primeiro o que é fração. O que significa dizer 2/3, pessoal? O que é que significa quando alguém fala 2/3, 3/4, 4/5? Você já parou para pensar assim, né? Quando você está resolvendo alguma coisa, né? Tá olhando uma receita de bolo, você está olhando para o seu carro, né? O carro tem 3/4 de gasolina, o quarto tem 1/4 de gasolina, né? O que é que significa dizer isso? De fato, já parou para pensar? E esse entendimento, quando você para fazer essa reflexão, antes mesmo de partir para as contas, ele é fundamental para que você entenda todo o resto. Você entender esse princípio básico aqui é o que vai lhe ajudar a você entender todo o resto. Então, se você tem dificuldade em fazer soma de fração, multiplicação de fração, resolver problemas que envolvem fração, talvez o seu grande empecilho seja esse início dessa aula. Porque geralmente na escola passa direto, não dão muito valor a essa parte e os alunos passam aí despercebidos em relação a isso. Bom, o que a gente vai começar assim, o que é que significa dizer 2/3? 2/3 significa, por exemplo, que você tem uma barra de chocolate aí, certo? E você dividiu ela em 3 partes. Então, logo, essa parte aqui, o denominador, ela vai dizer sempre, né, pessoal, sempre a vocês em quantas partes o inteiro foi dividido. Eu tinha aqui antes o inteiro, tá certo? E quando eu coloco 2/3, então essa aqui vai dizer sempre quantas partes eu estou dividindo esse inteiro. Estou dividindo ele aqui em 3 partes, tá bom? Dividido em 3. Se fosse 5, eu dividiria em 5 partes e assim por diante. E o 2 significa o quê? Significa que dessas 3 partes eu vou tomar 2. Vou pegar 2, tá certo? Vou pegar 2 delas. Então, dessas 3 partes, eu estou pegando 2. Então, isso é básico, pessoal. Isso, como eu estou dizendo, que é matemática básica, que é o básico. Eu estou dando a oportunidade a vocês de estudarem de maneira, com a cabeça bem melhor hoje, assim, mais maduro, né? Estudar conceitos básicos que talvez você passaram direto na escola. Então, esse é o grande objetivo, tá bom? Vamos lá. Como é que se lia, né? Como é que aparece nos problemas, né? Deixa eu melhorar aqui o posicionamento. Como é que a gente fala, né? Quando é que aparece nos problemas? Isso é outra parte importante. Aí todo mundo tem uma grande preocupação em conversar bem, falar bem português. E às vezes não se preocupa muito em falar bem matemática. E matemática é fundamental. Você tem que entender as palavras matemáticas que existem para que você, quando pegar um problema, você saiba o que é que o problema está pedindo. Tá bom? Então isso é fundamental. Eu botei uma tabelazinha simples, que a partir dela você vai conseguir entender todo o resto. Tá bom? Então vamos lá. A primeira, 1/2, né? Então se eu tenho 1/2, eu digo 1/2. Se eu tenho, não é 1/2, né? Muita gente fala 1/2, mas é 1/2. Quando eu tenho 1/3, 1/3. Quando eu tenho 1/4, 1/4. 1/5, 1/5. 1/6, 1/6. 1/7, 1/7. 1/8, 1/8. Muito fácil. 1/9, 1/9. 1/10. 1/11, a partir do 11, né, pessoal? Até 12avos, 13avos, 1/20. Quando a potência de 10 é 1/100, é 1/100. 1/1000, 1/1000. E 1/10 de milésimo é 1/10.000. Então chegou no problema dizendo, fulano fez algo, 1/3 de algo, fez 1/5 de algo. Então você já sabe aí o que é que significa cada um desses. A pergunta clássica que cai muito em muitos problemas de concurso, vestibular, quando o pessoal quer falar sobre fração, é justamente essa daí, ó. Quanto é 1/5 de algo, 2/3 de alguma coisa, 3/5 disso. Principalmente quando você vai estudar porcentagem, que a gente vai ver no nosso curso aqui também. Então, isso é uma pergunta clássica, acontece muito. E aquele negócio, se você entende o conceito, entendeu aquela primeira partezinha que eu expliquei sobre fração, você consegue responder essa pergunta de maneira muito mais simples, tá certo? Sem dificuldade, sem pensar muito. Então, 1/5 de 120 significa dizer o quê? Que eu peguei algo e dividi em quantas partes? Em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 partes iguais, tá certo? E 5 partes iguais. Se eu peguei o 120 e dividi ele em 5 partes iguais, imagina que é uma compra, né? 120 em partes iguais, então eu vou fazer aqui a conta, né? Dividido aqui por 5. 12 dividido por 5 dá 2, menos 2, 5 dá 10.
sobra 2, baixa o 20, 20 dividido por 5 dá 4, menos 20, conta fechada, 24. Isso significa dizer o que, pessoal? Que cada uma dessas partezinhas, cada uma dessas partes aqui, vale quanto? 24. 24, 24, 24. Quantas dessas partes eu peguei? Eu peguei uma parte. Então, quer dizer que eu tenho aqui essa parte aqui, né? Eu peguei uma dessas partes, então 1/5 de 24, de 120, ele é 24. Essa aqui seria a nossa resposta, né? Ó, 24. Certo? Essa aí seria a resposta. Percebam, pessoal, que quando você entende o conceito, você vai conseguir fazer suas questões de maneira tranquila. Vamos ver como é que ela cai nos problemas, né? Eu tenho o seguinte problema aí, ó. Em um campeonato de xadrez, tem um prêmio, né? Tem um prêmio de R$900 para ser repartido entre os 3 primeiros colocados. Ao primeiro colocado cabe meio dessa quantia. Ao segundo colocado cabe 1/3 dessa quantia. E ao terceiro colocado cabe a quantia restante. Nessas condições, qual a quantia que deve receber o terceiro colocado? Então vamos lá, pessoal. Eu tinha R$900, 900, e a metade foi para o primeiro, que é meio, quer dizer metade. Então eu dividi isso por 2. A gente vê, né, que 4 vezes 2 dá 8, sobra 1, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, baixa o 0, esse 0 que eu não usei vem para cá. Então quer dizer que o primeiro colocado ficou com R$450. Eu vou colocar aqui o valor do prêmio, R$450. Bom, o segundo colocado pegou a terça parte dessa quantia, então vai ficar 900 e vamos dividir isso aqui por 3, é 9 só, né? Dividido por 3, daqui vai dar 9, né? Baixa 0, esses 2 zeros que eu não usei, coloca aqui R$300. Então, o segundo colocado pegou R$300. Bom, e o terceiro colocado pegou quanto? Já foi distribuído 450 para o primeiro, mais 350 para o segundo. Então, essa conta aqui vai dar 800, né? Ó, 0, 0, 8, né? Leva 1. 800. De R$900 sobrou R$100 para o terceiro colocado. Então, a premiação do torneio foi essa. Primeiro colocado, R$450. Segundo colocado, R$300. Terceiro colocado, R$100. Uma PEC, para ser aprovada no Brasil, precisa de, no mínimo, 3/5 dos votos em cada casa legislativa. Sabendo que no Brasil temos 515 deputados e 80 senadores, quantos votos precisa em cada casa legislativa? Então, vou pegar aqui, pessoal. Vou pegar 3/5 de 515. Então, a primeira coisa que eu faço, vou dividir. Se eu entendi lá o meu conceito de fração, é porque eu peguei algo, dividi em 5 partes, que é sempre o denominador que diz a quantidade de partes. E aqui vai dar 1 vezes 5, vai dar 5, né? 0, baixa 1, não dá para dividir por 5, baixa o 5. Como eu baixei 2 números, eu acrescento um 0. 15 dividido por 5 vai dar 3, 3 vezes 5, 15, isso aqui é 0. Então, pessoal, se eu dividir em 5 partes, então cada parte dessa pegou quantas? 103, né? Cada parte. Dessas partes eu peguei quantas partes? 3. Então, vou fazer 103 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Então, vai precisar de quantos? 309 deputados. Vamos agora olhar os senadores. Senadores são quantos? 80. Nós vamos fazer o mesmo trabalho. Viu, pessoal? O mesmo trabalho. Vamos fazer aqui. 80 dividido por 5. 8 por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Menos 8 menos 5, 3. Baixa o 0. 30 dividido por 5. 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então dá 16, né? Ó. 16. 16 vezes 3, que cada parte ficou com 16, 16 vezes 3 dá igual a 48. Então, ele vai precisar de 48 senadores. Claro que esses números aqui, né, pessoal, são criados por mim para que as contas fiquem melhor um pouquinho, tá bom? Vamos lá. 309 e 48 senadores. Mais uma questão, agora envolvendo esporte.
Uma corrida de Fórmula 1 tem 56 voltas no total. Um corredor deu 5/7 das voltas e abandonou a corrida, né? A prova por defeitos mecânicos em seu carro. Em qual volta ele abandonou? Bom, pessoal, vou pegar 56 e vou dividir em quanto? Por quanto? Sempre pelo denominador, ó, 7. Divido aqui por 7. A gente sabe que isso aqui vai dar 8, né? 8 vezes 7, 56. Bom saber a tabuada. Boa, né? Vai dar 8. Dessas 8, quer dizer, cada parte dessa, pessoal, é 8. Eu vou pegar quantas? 5. Então, vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, quer dizer que ele abandonou a 40ª volta. Espero que vocês tenham conseguido entender. Simplificar a fração. Sei que na escola de vocês já fizeram muito isso, né? De simplificar frações. Então, você tem aí uma barra de chocolate de novo. Imagine uma barra de chocolate. E aí, claro, vou pintar uma parte dela. Então, eu pintei aí 7 partes de 14. Se você contar, vai ter 7 partes de um lado e 7 do outro. Então, eu estou pintando 7 de 14. Mas perceba que quando eu pinto 7 de 14, é o mesmo que eu dizer que estou com a metade dessa barra. Imagina que está no meio aí, viu? Que essas figuras foram criadas por mim. Tá certo? Então, imagina que está no meio. Então, significa dizer 7 por 14 é o mesmo que dizer meio. Quando você faz na escola ou faz nas questões, o que o professor diz? Você tem 7 por 14, para simplificar, você vai arrumar um número que divida o primeiro e divida o segundo, né, para encontrar uma fração equivalente. No caso aqui eu dividia por 7, dividia por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 14 dividido por 7 dá 2. O que comprova o que a gente está vendo na figura, né, pessoal? É a metade dela. Então, pintar 7 por 14 significa exatamente pintar a metade da figura. Então, quando você trata, pessoal, de simplificação de fração, quando você está fazendo aquelas contas, procurando número para dividir o numerador e o denominador, o que você está fazendo é o seguinte: ó, eu tenho uma certa figura que eu posso representar ela também de outra forma, sem tantos riscos, né? Lá, ou seja, sem tantos cortes na barra de chocolate. Dá 7, se você pegar a sua barra de chocolate e dividir ela em 14 partes e pegar as 14, das 14 você tomar 7 e dar ali às crianças para comerem, é o mesmo que você pegar a barra de chocolate e ter partido somente em 2 partes e dar lá a metade a ela para que elas comam, tá certo? Claro que se criança é criança, a gente tem que distribuir certinho, porque senão não vai sair justa essa divisão, tá bom? Mas para vocês entenderem aí o raciocínio. Vamos botar mais um exemplo aí, ó. Eu tenho 9 sobre 15. Se vocês observarem aí na nossa figura, né? Na nossa figurinha aí, nós temos exatamente aí 9 partes pintadas de vermelho de 15, né? Tem 9 pintadas e 6 aí estão em brancos, tá certo? Então quer dizer que tem essa barrinha de chocolate que está dividida em 15 partes, eu pintei de 9 de 15. Daria para simplificar, pessoal? Dava, né? Não precisava desse tanto de risco, né? Eu posso reescrever ela como sendo só assim, ó. Tá certo? Ou seja, ela é 3 por 5. Então, ou seja, na mão, né? Ou seja, quando você faz lá as suas continhas, o que é que você faz? Você está fazendo 9 por 15, você está dividindo ali por 3 e dividindo aqui por 3. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar 3 por 5. Tá certo? 3 por 5, que é justamente o que a gente está vendo aí na nossa figura. Então, quando você está fazendo, em vez de fazer 15, partir em 15 pedaços, você está partindo somente em 5. Dessas 5 você está pegando 3. Vamos pegar aí um exemplo aí só para a gente treinar, né? Vamos simplificar aqui, ó. Letra A, 12 por 72. Então, simplificar. Na escola de vocês ensinaram a dividir pelos menores até chegar ao maior. Eu faço o contrário. Eu aconselho aí a meus alunos a dividirem pelo maior, né? O maior número possível que dá para dividir, 12 e 72. Eu começo por 12. 12 dá para dividir por 12? Dá. 72 dá para dividir por 12? Dá, né, pessoal? 72 dividido por 12 também dá, porque vai dar 6. Então, o resultado disso aqui é 1. 12 dividido por 12 é 1. 72 dividido por 12, 6. E aí você já acaba a sua história. Na letra B, se você sabe aquele critério de visibilidade bem, você vai conseguir fazer ele tranquilamente, né? Como é que você usa aí, professor, aí, o critério de visibilidade aqui, ó? Dividir por 12 é o mesmo que dividir por 3 e 4. Ele é divisível por 3, porque 7 mais 2 é 9. E 72 também é divisível por 4. Então, se ele é divisível por 3 e por 4, ele é divisível por 12. Tá bom? Fazendo um link aí entre a aula passada e essa. Agora, 16 por 24.
né, por 24. Como é que eu vou dividir aqui, ó? Dá para dividir por 16? Claro que não, né? 24 eu não consigo dividir por 16. 16, então, o número menor que dá para dividir 16 vai ser quem? 8. E 24 também dá para dividir por 8. Mas a gente saber a tabuada. 16 por 8, 2. 24 dividido por 8 dá 3. Tá certo? Então, 24 dividido por 8 dá 3. Então, é 2 terços. Então, escrever 16 sobre 24 é o mesmo que escrever 2 sobre 3. Na letra C, 55 por 121, né? 121. Bom, 55 e 121, aqui, pessoal, 55 só tem 10 divisores, ou é 5 ou é 11, né? 121 não dá para dividir por 5, porque ele não termina em 0 ou 5, então só resta 11. Então, vou dividir por 11, e aí vai dar 55 dividido por 5, 5. 121 dividido por 11, 11. Aí está simplificado mais uma delas, né? Quando os dois possuem o mesmo denominador, o que eu quero fazer aqui, na verdade, é a comparação, certo? Entre duas frações. Responder perguntas como essa. Quem é maior, 2 quartos ou 3 quartos? Quando os dois possuem o mesmo denominador, ou seja, 4 e 4, fica fácil. Por quê? Porque eu tenho aqui um objeto, um inteiro, né? Que eu dividi em 4 partes. 2 quartos é porque eu peguei 2 delas, por isso que pintei de vermelho aí, né? Tá certo? Tá pintado aí de vermelho. 3 quartos significa pegar esse mesmo objeto, só que agora tem um 3. E aí, claro, evidentemente que você consegue reconhecer facilmente que 3 quartos é maior do que 2 quartos, tá certo? Então, quando ele tem o mesmo denominador, quando essa fração aí tem o mesmo denominador, você consegue diferenciar tranquilo. Quem tiver o maior numerador é a parte que ele está comendo mais. Lembra da pizza aí que ela fica legal. Ou seja, se você tem aí uma pizza, se alguém diz que é uma pizza grande, vem 8 pedaços, né? Se uma pessoa comeu 3 sobre 8 e outra pessoa comeu 2 sobre 8, você sabe que a pessoa que comeu 3 sobre 8 é maior. Denominadores iguais, facinho de saber quem é maior. Tá bom? E quando ele não vier, né? E quando não for, o que a gente faz, né? Quando não for usando o mesmo denominador, o que a gente vai fazer, tá certo? Ó, quando os denominadores forem diferentes, ou seja, 2 terços e meio. Quem é maior, pessoal? Sendo que é o mesmo objeto, viu, pessoal? A ideia é que aqui fosse o mesmo objeto, o mesmo tamanho aí. Como saber quem é maior? Aí, nesse caso, pessoal, não tem segredo. Vai precisar fazer aí a decomposição em fatores primos, coisa que a gente já aprendeu, como eu disse a vocês, ó, usando o que a gente fez lá atrás. E aí a gente calcula o MMC, tá certo? Das duas frações, eu pego aqui o denominador das duas, peguei o denominador 2, o denominador 3, e aí fiz aqui, ó, o MMC entre os dois. Resultado do MMC, 6. Coloco ela aqui embaixo, e aí vou fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Mesma coisa, ó. Vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador, tá certo? Dividir e multiplicar. Como é que vai ficar os resultados? 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Então o resultado dá 3. Se eu agora fizer aqui, ó, 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4. E agora sim, ó, nós trazemos aquele critério, ó. A pizza está dividida em 6 pedaços. Um comeu 3 sobre 6, outro comeu 4 sobre 6. Portanto, claro, aqui comeu 4 é maior. Então você pode concluir também que 2 terços é maior do que meio. Assim você consegue concluir que 2 terços é maior do que meio. Ó, vamos fazer agora com os casos um pouco mais complicados, né? Dessa forma aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, tirar MMC, 14 e 21. Eu olho para os denominadores, 14 e 21. Vamos tirar o nosso MMC aqui, bonitinho aqui, ó. Vai ficar, ó, tem número par, então começa por 2. 2 dá 7, 14 por 2 é 7, 21. Aí aqui vai ficar 27, mas 2 e 1 dá para dividir por 3, 21, né? Então vai ficar 7 e 7. E agora vai ficar 7, 1 e 1. Então o MMC vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Então na resolução aí da letra A, o novo denominador é 42 e aqui
42. Vou dividir 42 por 14, dá quanto? Uma dica aí, viu, pessoal? 14. Vitória na tua decomposição, ó, 2 vezes 7 é 14. O que fica fora é o resultado. 14, 42 dividido por 14, dá 3. É o que ficou fora. 3 vezes 19 dá 57, tá certo? Deixar em vermelho aqui também. 57. 42 dividido por 21, né? 42 dividido por 21, agora se eu olhar só para eles aqui, ó, 3 vezes 7 é 21, ficou fora o 2. Dá 2, 2 vezes 3, 13, 26. Quem é maior? Nesse daqui, com denominadores iguais, é fácil ver que é 57 sobre 42. Portanto, você pode afirmar que 19 sobre 14 é maior do que 13 sobre 21, certo? Vamos lá, pessoal. Para a letra B, vamos resolver aqui essa letra B. Vou colocar ela aqui e vamos fazer ela com calma aqui. Ó. Letra B. 5 sobre 6 e 7 sobre 9, certo? Só copiei aqui ela de novo, só para a gente fazer ela aqui com calma. Tirar quem? MMC entre 6 e 9. MMC entre 6 e 9 vai dar por 2, dá 3 e 9. Por 3 dá 1, dá 3. Por 3 dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Massa? Tirando aqui o MMC, 18. 18. 18 dividido por 6, 3 vezes 5, 15. 18 por 2, 9. Vezes 18 dividido por 9, 2 na verdade, né? 2 vezes 7, 14. Então, nesse caso, quem é maior? 5 sobre 6 é maior do que 7 sobre 9. Beleza? Mais uma comparação. Agora você já sabe como comparar. Vamos agora para as operações. Vamos somar e subtrair frações com o mesmo denominador. Claro, quando a gente tem o mesmo denominador, fica bem fácil, né? É 2 quintos mais 1 quinto. Então, imagina aí que você tem uma barra de chocolate. Alguém comeu 2 pedaços, tá certo? 2 pedaços de 5, tá dividido em 5 pedaços. Depois vem outra pessoa e come mais 1 quinto, né? Mais 1 quinto, com mais um pedaço. Então, quantos ficaria? Quantos pedaços foram comidos? 2 quintos mais 1 quinto. Então, quanto ficaria? Basta contar, né? 1, 2, 3. Foram comidos 3 pedaços de 5. Resposta 3 sobre 5. Então, quando o denominador é igual, pessoal, não tem segredo. Repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. O mesmo acontece se você está subtraindo. Agora você tem lá uma barra de chocolate com 3 pedaços de 5, tá certo? Alguém retira, leva para sua casa, né? 2 pedaços desses, né? 2 pedaços desses. Quanto é que sobra? Então, eu retirei ó, os 2 pedaços, tanto que eu apaguei. Tirei 2 pedaços, claro, vai sobrar um pedaço. Um pedaço de 5. Então, ó, pessoal, 3 quintos menos 2 quintos. O que é que eu faço? Repete o denominador, tá bom? Repete o denominador e subtrai o numerador. 3 menos 2, 1. Então, fica 1 de 5. Bom, mas se os denominadores agora forem diferentes, o que a gente vai fazer? Vai colocar a aula anterior em prática. Eu vou precisar, pessoal, fazer o MMC entre 12 e 8, tá certo? Entre 12 e 8. Vou fazer esse MMC aqui, ó. 12 e 8. Vamos fazer o MMC entre 12 e 8. Percebam que eu estou fazendo o curso uma coisa montadinha na outra. A gente vai precisando de um conhecimento com o outro. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. Por 2 dá 3 e dá 2. Por 2 dá 3 e dá 1. E por 3 dá 1 e 1. Tá certo? Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E aí eu vou colocar aqui, ó, 24 como novo denominador, mais 24, novo denominador. E vou fazer, ó, 24 dividido por 12. 2 vezes 2, 4. Pessoal,
É a mesma coisa que a gente faz quando vai comparar. A diferença é que eu não vou comparar, eu vou somar. Então vai dar 24 dividido por 12. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 24. Mesma coisa, divide por 8. 24 dividido por 8 dá 3. Vezes 3, 9. Dá 9. Portanto, o resultado, né? Vou apagar essa linhazinha aqui. O resultado vai dar igual a 4 mais 9, 13 sobre 24. Pessoal, treina bastante essas coisas para não esquecer, tá certo? Então dá 13 sobre 24. Vamos lá. Agora para subtrair, como é que eu faço? Do mesmo jeito, tem que tirar o MMC, ó. Se os denominadores forem diferentes, tem que tirar o MMC entre 18 e 12. Por 2 dá 9 e dá 6, porque tem os dois são pares. Então 6 que é par, eu continuo por 2. Vai 9, vai 3. Aí não tem número par, mas tem o 3, que é o próximo primo. Então divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3, dá 1. Divide por 3. 3 dividido por 3, 1 e 1. Certo? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Então, novo denominador, 36 menos 36. 36 dividido por 18, 2 vezes 5, 10. 36 dividido por 12, 3 vezes 2, 6. 10 menos 6, 4 sobre 36. Tá certo, pessoal? Claro, aqui ainda dá para simplificar. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Professor, se eu já peguei questão desse tipo e a resposta não estava assim, né? 4 sobre 36. Dá para simplificar? Dá. A gente viu isso na aula anteriores, né? Vai lá, na introdução a frações eu falei sobre simplificar. Dá para dividir os dois números pelo mesmo? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. 36 dividido por 2, 18. Dá para dividir ainda? Dá, porque os dois são pares. Por 2. Então vai ser 2 dividido por 2, 1. 18 dividido por 2, 9. Então você consegue simplificar o máximo possível, né? Deixando como resposta 1 sobre 9. Forma mista, né? O que significa quando você vê esse tipo de número, né? Ó, isso aqui, pessoal, você lê da seguinte forma: é 2 inteiros e 2 quintos. Então significa justamente o que eu acabei de ler. São como se fosse barra de chocolate, 2 barras de chocolate completas e uma última barra de chocolate que só tem 2 pedaços, o que foi comido, né? 2 pedaços de 5, depende de como você está interpretando aí, tá certo? Então, isso daqui é o que significa quando você vê esse tipo de número. O primeiro diz as partes inteiras. No caso aqui eu tenho 2. Se fosse um 3 aqui, eu teria 3 partes. Se fosse um 4, seria 4 partes. E a fração indica quanto da última barra foi consumida. Nesse caso, foi consumida 2 pedaços de 5, tá certo? Se fosse um 4, seria pintado essa e pintado essa. Seriam 4 pedaços, tá certo? E aí por diante. Mas a grande pergunta que cai nas questões é como transformar esse tipo de fração numa fração imprópria. Pessoal, de maneira bem simples, ó. 2 inteiros e 2 quintos, você vai fazer isso, ó. Vai fazer simplesmente isso. Você vai multiplicar por esse número, multiplicar, e vai somar com o de cima. Multiplicar e somar. 2 vezes 5 dá 10, mais 2, 12. Isso fica como numerador. E o denominador? Repete. 12 sobre 5. Eita, professor, será que eu vou conseguir aprender isso? Então, você vai multiplicar pelo denominador e vai somar o resultado com o numerador. Percebam, pessoal, que esse resultado ele é condizente com o que a gente encontrou. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 pedaços de cada uma que foi cortada por 5, né? Em 5 pedaços. Tá certo? Então, fica 12 por 5. É bem condizente. Então, sempre vou multiplicar pelo de baixo e somar com o de cima. Vamos treinar mais aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou fazer como? 3 inteiros e 5 sétimos. Vamos treinar mais. Multiplica pelo de baixo. 3 vezes 7, 21. E soma com 5. 21 mais 5, 26 sobre 7. Aqui,
5 vezes 3, 15. Multiplica e soma. Você já está bom nisso. Ó. Pega a lista do exercício e resolve também. 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17 sobre 3. Beleza? É assim que a gente transforma, quando ela vinha na forma mista, em fração imprópria. E o contrário? Como é que eu transformo agora em número misto? Misto era aquela forma lá, né? Tem a parte inteira e a parte fracionária. Tá certo? Por isso que chama-se mistos. Tá bom? Vamos lá. 15 sétimo. Como é que eu vou fazer? Eu faço assim, ó. Eu pego 15 e divido por 7. 15 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14. Menos 14, sobra uma parte. Logo, pessoal, aqui é a parte inteira. Então, você vai ficar com duas partes inteiras. O denominador é o mesmo, né? A gente viu que não muda, que é o 7. E o resto dessa divisão é a parte que foi consumida, a última, né? Significa lá, consumida. Então, transformar, basta fazer isso. Ó. Fica 2 inteiros e 1 sétimo. O mesmo acontece se você fizer com o último número, ó, 23 sobre 5, né? Dizer aqui na letra B. 4 vezes 5, 20. Menos 20, resta 3. Então, vai ficar a parte inteira. Vai ser 4 partes inteiras. A parte do numerador é 3. E o denominador continua o mesmo, né? 5. Então, é assim que a gente transforma quando está na forma imprópria para número misto. Vamos aprender agora multiplicação, né? Agora eu estou multiplicando um número por uma fração. Simples, pessoal. Interpreta sempre esse número como se fosse uma fração, só que ela está sendo dividida por 1. Então, você vai fazer 5 vezes 2, 10. 7 vezes 1, 7. Só. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 8, 8. Só isso. Simples demais, né, pessoal? E agora, se vier entre frações, vamos fazer igual. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Simples. 5 vezes 7, 35. 9 vezes 6, 54. É simples, né, pessoal? Numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicando, né? Na multiplicação é isso. Tá certo? 5 vezes 7, 9 vezes 6, 54. Muito simples, tá bom? Vamos para mais letras, né? Temos aqui letra C e letra D. 2 vezes 3, vou botar aqui embaixo, ó, 6. 5 vezes 8, 40. 6 sobre 40, pessoal, dá para simplificar, ó. Então, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2, porque são pares. Então, vai ficar 3 sobre 20. Tá certo? 3 sobre 20. Aqui, eu posso fazer a operação, como eu fiz aqui na letra C, e depois simplificar. Ou eu posso simplificar logo, pessoal. Ó. 5 e 15, observa. Ó. 5 e 15 são números que dá para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 dá resto 1. Ou dá o quociente 1. 15 dividido por 5 dá 3, tá certo? Então, eu substituo no lugar de 5, eu boto 1, no lugar do 15 eu boto 3. 3 e 9, olha aí, ó, dá para dividir também, ó, 3. Dá para dividir por 3, que dá 1. 9, dá para dividir por 3, que dá 3. E aí eu faço o produto com o que ficou, ó, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9, tá certo? Não é obrigado, por exemplo, porque eu dividi ali tudo, né? Mas pode ter um caso como esse, ó, 3 sobre 7 vezes 2 sobre 9, tá certo? Ó, eu posso ter que cancelar apenas aqui, ó, 3 e 9 dá para dividir, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, tá certo? O 2 e o 7 não dá, então eu continuo com eles. 1 vezes 2, 2. 7 vezes 3, 21, tá certo? E aqui a gente para a nossa questão. Isso aqui é chamada lei do cancelamento. Como é que eu divido? Eu aprendi a multiplicar um número por uma fração. Agora, como é que divide um número por uma fração, né? Bom, pessoal, é simples. Você vai, se vier nessa posição, mantém o número 3, multiplica, inverte, de divisão passa a ser multiplicação,
pelo inverso da outra, que é 5 sétimos, eu escrevo 7 sobre 5. Inverto a posição, né? Ó. Aí 3 vezes 7, 21. 5 vezes 1, 5. Então quer dizer que 3 dividido por 5 sétimos é 21 sobre 5. E se vier ao contrário, você vai sempre manter quem vier primeiro. Então 7 sobre 5 é quem tem moral agora, continua paradinho. A divisão nunca tem moral, sempre muda, vai ser multiplicado. E agora o 3 eu inverto. Lembra que eu disse a vocês que 3 é como se fosse 3 sobre 1? Então eu inverto. Vai ficar 1 sobre 3. E aí eu faço a conta. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 3, 15. É assim que a gente vai proceder, tá certo? Toda vez que eu estiver dividindo o número por uma fração. Só eu estou fazendo aqui, fazendo um pouco mais rápido, para poder o vídeo não ficar muito longo, não ficar chato. Mas vocês vão vendo com calma, com cuidado e vai procurando questões para treinar cada vez mais. Agora, se eu quero fazer a divisão entre frações, eu quero dividir 3 quintos por 7 sextos. 3 quintos por 7 sextos. Vou sempre manter a primeira, 3 quintos. Mudo o sinal de divisão, passa a ser multiplicação. E inverto, se é 7 sobre 6, eu boto 6 sobre 7. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 7, 35. E tchau. Agora, de novo, 3 quartos por 8 quintos. Repete a primeira, na mesma posição. Inverte o sinal de divisão para a multiplicação. 8 sobre 5 vai ser 5 sobre 8. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 4, 32. Tá certo? 32. E aí você tem o seu resultado. E essa aula aqui nós vamos pegar 5 tipos de problemas que podem cair com frações. Beleza? Então, para cada tipo, eu escolhi 3 questões para que você vá entendendo passo a passo como se resolve. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada bloco desse que a gente vai fazer, como você vai proceder, tá certo? Então, bora lá, vamos para a nossa primeira questão. Vou abrir aqui o quadro para vocês e vamos agora para mim. Vamos lá. Aqui diz, a primeira questão diz o seguinte: um reservatório, né, contém 2.400 litros. Quantos litros conterão 3 quartos desse reservatório? Bom, pessoal, esse aí faz parte do nosso primeiro bloco. Perceba que ele me dá uma quantidade do total, certo? Ou seja, diz quanto é que tem o total, você tem 2.400. E ele diz que só tem 3 quartos de litros. Então eu vou tirar 3 quartos, vou ver quanto é que vale 3 quartos de 2.400. Isso significa dizer que você vai fazer a seguinte conta, ó. Quando ele dá o total e quer saber uma parte, você é 3 quartos de 2.400. Então, que conta você está fazendo aqui? Você vai dividir 2.400, você vai pegar esse valor de 2.400 e vai dividir por 4, tá certo? Vai dividir aqui por 4. Então, bora lá. 2.400 dividido por 4. Isso aqui vai dar 24 dividido por 4, vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Baixa o 0, 0. Esses dois zeros eu acrescento aqui, vai dar 600. Logo, o meu resultado vai ficar o 3 que eu não tinha usado, continua aqui, vezes 600. Bom, mas 3 vezes 600, isso aqui é 1.800. Resposta, 1.800 litros. Bom, nesse primeiro bloco, pessoal, aqui, nesse primeiro bloco de questão, nessa primeira questão que a gente vai resolver, perceba qual tipo de questão você tem. Ele está dando o total. Então, ele está dizendo, ó, a caixa tem 2.400 litros. Ele pode dizer, você tem 5.000 reais. E aí ele pergunta uma parte da fração. Ele vai dizer, ó, você tem uns 5.000 reais, agora tem quanto é 2 quintos desses 5.000. Então, você vai sempre proceder dessa forma. Divide pelo número de baixo e multiplica pelo de cima, ou seja, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Beleza, galerinha? Vamos embora, bora continuar. Vamos para a segunda questão desse mesmo nível, certo? Desse mesmo tipo. Segunda questão. Numa caixa, a meio centro
de laranja. Opa, meio cento, vocês têm que saber, né? Ó, meio cento que são 50 laranjas, né? Se retirarmos 2/5 dessas laranjas, quantos ficarão na caixa? Pessoal, agora aqui ele já pergunta quantas vão ficar. Nessa questão aqui, ele diz já que tem 3/4, né? Ou seja, quantos conterão 3/4. Então, 3/4, você fez aqui a conta e encontra direto. Nessa questão, não, ele tira 2/5. Então, vamos lá. Eu tinha 50 laranja, é o total, né, de 50 laranjas, e vai tirar 2/5. Então, quanto é 2/5? Você vai proceder da mesma forma. Ó. Primeiro, você divide 50 dividido por 5. E aí, isso aqui vai dar 10, né? 10 vezes 5 dá 50, tá certo? Menos, né? E aqui vai dar 0, 10. E aqui você vai colocar, né? Ó, 2 vezes 10, o resultado dá 20. 20 é a resposta, pessoal? Não, porque ele está retirando 20 laranjas. Então, tinha quantas? Tinha 50, ele vai retirar 20. Então, sobra quantas? 30 laranjas. Beleza? Essa daqui é a nossa resposta para esse segundo item. Beleza? Tá bom? Pessoal, aí é só uma questão de você perceber de que naquele caso tinha 2.400 litros e ela contém 2.400 litros, né? Então quanto é 3/4 desses 2.400, tá bom? Ou seja, bastava fazer a conta, 2.400 dividido por 4 e multiplicamos por 3. Boa? Nessa questão aqui é questão de você perceber, ler a questão com calma para você perceber. Perceber que se você tem 50 laranjas, vai tirar 2/5. Em primeiro lugar, você quer saber quantos 2/5 de laranja são quantas laranjas? E aí você vai fazer do mesmo jeito, pega o total e multiplica por 2/5, ou seja, 50, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. A resposta é a resposta final? Não. 20 laranjas significa dizer a laranja que eu estou tirando. Beleza? Então, 50 menos 20 vai dar 30. 30 laranjas. Beleza? É essa daí. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, diz o seguinte. A quinta série tem 42 alunos e 5/7 desses alunos já estão aprovados, né? Quantos alunos ainda falta, ainda não estão aprovados? Mesmo jeito, né, pessoal? Vamos ver quantos aprovados. Eu tinha 40 total, 42 alunos. Vou fazer de azul, gosto de fazer de azul. Vamos lá. 42 alunos e eu vou tirar 5/7. Ok? 42, o que é que eu faço? Divido 42 dividido por 7, contazinha fácil, 6. 6 vezes 7 dá 42, dá 0. E você pegar o resultado e vai multiplicar. 6 vezes 5, 30. Esses 30, pessoal, significa dizer o quê? São alunos aprovados. Então, se eu tinha 42 alunos e já estão aprovados 30, então nos restam 12. E se, claro, se não estão aprovados, são os que não estão aprovados, né? Não estão aprovados. E é a nossa resposta, não é certo? Aprovados. Como disse a vocês, eu escolhi sempre 3 questões de cada nível. Então essa aqui é a terceira questão que envolve essa mesma situação, ok? Que envolve essa situação. Que situação? Uma situação onde ele dá o total e ele pergunta uma parte desse total baseado numa fração. Então, divide sempre pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Esse é o primeiro tipo de questões que podem vir com frações, problemas que podem vir com questões com fração. Boa? Vamos continuar. Bora para a próxima questão. Ó, aqui diz o seguinte. A quarta questão agora já é um tipo diferente. Ó. Ele já diz o seguinte, ó, se 3/4, né, se 3/4 do percurso da minha casa até a casa, da minha casa ao colégio, né, da minha casa ao colégio, equivalem a 15 km. Qual é, em quilômetros, o percurso total? Perceba, pessoal, que agora ele não deu o total, certo? Ele disse ele não dá o total. Essa questão já ia diferente das outras. Na outra ele dizia, a caixa completa tem 2.400 litros, tem uns 50 laranjas, já dizia o total. Agora ele não diz o total. Ele diz, ó,
essa fração aqui corresponde a tantos. É como se eu tivesse dito na questão anterior da laranja, 2/5 de laranja corresponde a 20 laranjas. Quantas laranjas tem no total? Percebe a diferença? Então, a parte da fração corresponde a um total, uma parte do total. Ou seja, ele quer saber sempre o total. Beleza? Vamos ver como é que a gente procede nesse tipo de questão? Simbora. Ó, vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Lembra lá que a gente fazia o quê? Se eu tivesse o total da distância, né? Seja qual for, eu ia pegar o total, não era assim? O que é que eu ia fazer? Ó, eu ia pegar o total, multiplicar por 3/4 e eu ia descobrir que isso aqui é igual a 15 km. Mas eu não tenho esse total, eu quero justamente descobrir esse valor aqui total. Como é que eu faço então? O que é que eu faço? Em vez de você dividir, agora você vai fazer o processo inverso. Você vai fazer a multiplicação de 15 vezes 4. No caso aqui, 15 vezes 4 vai dar quanto? 5 vezes 4 dá 20, 0 leva 2. E vai 4 vezes 1 dá 4, mais 2, 6, 60. Tá certo? Vai fazer agora 60. Então, agora o que é que eu faço? Eu multiplico. Agora, em vez de somar, de dividir, eu multiplico. E o resultado que eu obtiver, agora eu vou dividir. Faço o processo inverso. Tá certo? Então, o meu total vai ser igual a 60 dividido por 3. Tá certo? 60 dividido por 3. Bom, fazendo essa conta aí, é uma contazinha fácil, né, pessoal? 60 dividido por 3, 2 vezes 3 dá 6, sobra 0. Esse 0 que eu não usei vem para cá, dá igual a 20. Logo, o total vai ser igual a 20 km. Perceberam a diferença, pessoal, entre essa questão e a questão anterior? Nessa questão anterior, ele diz, ó, a sala tem 42 alunos, o total é 42 alunos. Nessa questão ele diz, ó, o total é 1.100. Nessa questão ele diz, ó, a caixa contém 2.400, tá certo? Então ele dá o total nessas questões aqui. Nesse caso não, ele diz que 3/4 equivale a uma parte. No caso aqui é 15, tá certo? E aí nesse caso eu faço o processo inverso. Agora eu vou multiplicar pelo denominador e vou somar e vou dividir pelo numerador. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para mais uma questão desse tipo. Ó, mais uma questãozinha desse tipo aí. Para encher 2/5 de uma piscina, são necessários 60.000 litros de água. Qual a capacidade dessa piscina? Mais uma questão, né, pessoal? Mais uma questão. Perceba na leitura. Ele diz que 2/5 é igual a 60.000. Ou seja, ele não sabe o total. Ele só sabe que 2/5, se a piscina fosse dividida em 5 partes, 2 partes delas correspondem a 60.000. Ele quer saber o total, tá bom? Como é que a gente faz questões desse tipo? A fração corresponde a um total, é uma parte do total. Como é que você faz para descobrir o total? Ou seja, completamente cheia, vai sempre multiplicar pelo numerador, tá certo? E dividir pelo denominador. Beleza? Tá certo? Multiplicar pelo denominador e dividir pelo numerador. Beleza? Vamos fazer aqui na prática. Bom, vamos embora. Bora ver aqui o que a gente faz. Eu tinha um total, multipliquei então por 2/5 e o resultado eu obtive 60.000. Ok? 60.000. Então, quanto vai ser no total? O que é que eu faço? Eu vou multiplicar o meu total. Vou botar aqui embaixo assim, ó. Eu vou pegar o total 60.000 e vou multiplicar, vou fazer vezes 5, tá certo? Vezes 5. Fazendo essa conta aqui, que não é uma conta difícil, né? Vezes 5 vai dar 5 vezes 0, 0, 0 e 0. 5 vezes 6, 30. Opa, 300.000, tá certo? Então, a primeira parte da conta eu sei que é do total, está em 300.000. Só que eu vou pegar agora esse total de 300.000 e vou dividir por 2. Né, ó? Divido aqui por 2. Então, eu multiplico e depois eu divido, tá certo? Eu divido isso aqui por 2, ok? Divido aqui por 2.
E aí, claro, né, pessoal? Essa aqui é uma conta bem mais simples. Meu total dá 150 mil. Tá bom? Ah, pessoal, como é que o senhor já sabe aí de cara? Pega aí, pessoal, 300 mil. Eu estou dividindo, estou pegando a metade, né? Então, 30 dividido por 2 dá 15. E aí você vai colocar os 4 zeros, né? Ó. 0, 0, 0 e 0. Dá esse total aqui, ó, de 150 mil. Bora para mais uma questão? Questão agora 6. Bom, nessa questão 6 aí, a gente vai fazer da seguinte forma. 6. Petri Feldt, um atleta alemã, possui um recorde, né, mundial de arremesso de dardo. Determina o valor desse recorde, sabendo que 2/5 do mesmo correspondem a 32 metros. Do mesmo jeito. Eu não sei qual é o recorde, então, mas eu sei que 2/5, né? Eu vou pegar o total, multiplicar por 2/5, ele diz que corresponde a 32. Como é que eu faço? Vou pegar meu total, 32, vou multiplicar por 5 e depois dividir por 2. Então, 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 0 leva 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. 160. Certo? Então, o meu total é igual a 160 dividido por 2. Então, o meu total é igual a 160 agora dividido por 2. Vou pegar 160 dividido aqui por 2, dá 8. 8 vezes 2, 16. Né? 0. Esse 0 que sobrou, coloca aqui, dá 80. Então, vai dar o total aí vai ser igual a 80 metros. Beleza? A mesa de dardo ela consegue lançar a 80 metros. Perceberam, pessoal? Esse é o segundo bloco. Nós vamos fazer 5 blocos, tá certo? Ou seja, a primeira e a terceira foi o primeiro bloco. Ele dava o total e eu queria saber uma parte desse total, ou seja, infração. Segundo bloco foi isso que a gente acabou de fazer. Ele agora diz que a parte da fração corresponde a alguma parte do total. Ele quer saber o inteiro, ou seja, o completo. Tá bom? A gente viu também como proceder. E agora nós vamos para o nosso terceiro bloco, tá certo? Vamos ver como é o terceiro bloco. Nosso terceiro bloco é da seguinte forma, questão. Eu quero que vocês percebam a diferença de uma questão para outra questão. Na minha festa de aniversário, né? Na minha festa aqui de aniversário, compareceram 3/5 dos meus convidados. Determina o número de convidados, sabendo que ainda faltaram 74 pessoas, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte. Esse tipo de questão já vai ser diferente das duas primeiras. Claro, né, pessoal? Vou tomar aqui o meu cafezinho. Espero que vocês estejam tomando café. Gosto pra caramba. Então, diz assim. Agora, ó, essa questão, perceba como ela é diferente. E a minha preocupação com vocês é que vocês percebam questões diferentes e como proceder em cada caso. Tá bom? Vamos lá. Essa questão, ele diz assim. Ele diz que 3/5 foram para a festa e diz, ó, foram para a festa, eu quero saber o total. Mas ainda faltou 74 pessoas. Pensa um pouquinho. É como se fosse uma prestação. Ou seja, se você é mais novo, né, não paga prestação, né? Porque isso aqui é matemática básica, serve também para os meninos, né, mais novos. Você vai pensar da seguinte forma. Ó, se 3/5 foram, então quantos deixaram de ser? De 2/5. É para completar 5, né? Sempre o inteiro é 5 sobre 5. Então, se 3/5 foram, então deixou de ir qual? 2 em 5, tá bom? A gente diz até 2 em cada 5, beleza? Então, ficou faltando 2/5. Então, esses 2/5 corresponde a 74. E aí eu recaio, pessoal, no problema anterior. Igualzinho eu estava fazendo o problema anterior, aquele segundo bloco. 2/5 de um total é igual a 74. E aí eu vou descobrir quanto é o total, beleza? Segue aí para vocês verem. Ó, primeira preocupação sua é o seguinte, ó. Compareceu 3/5. Massa, 3/5. Opa, se compareceu 3/5, se 3/5 compareceram, né? Compareceram. Se 3/5 aqui compareceram, então 2/5 faltaram. Só como é que eu vou saber aqui,
que é 2/5. Opa, basta você ver quanto é que falta para chegar aqui, ó. 5 menos 3, 2. Então é 2/5. Opa, então 2/5 do total de pessoas faltaram. Mas esse 2/5 corresponde a quem? A 74 pessoas. 74 pessoas. Eu vou recair naquele probleminha do segundo bloco. Tá bom? Ó, do segundo bloco. Então vai ficar o total, vai ser igual a 74. Eu multiplico pelo de baixo, usando vezes como x, vou usar vezes 5. E eu vou dividir o resultado por 2. Fazer aqui a continha, 74 vezes 5, tá bom? Vezes 5. Isso aqui vai dar 5 vezes 4, 20. 0, levo 2. 5 vezes 7, 35. 1, 2, 37. 370. Certo? Então, o total é igual a 370 dividido por 2. E agora eu vou pegar o resultado e vou dividir aqui por 2. 37 dividido por 2, 3 na verdade, né? E por 2 dá 1. 1 vezes 2, 3 menos 2, 1. 17 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Sobra 1, baixa o 0. 10 dividido por 2, 5. Menos 10 dá 0. Ok? Logo, o total de pessoas que era para ter ido para a festa, convidadas, foram 185 pessoas. Uma festona, né, pessoal? Festa grande, festa para mais de 100 pessoas. Eu já considero uma festa grande, 185 pessoas. Perceberam, pessoal? Então, nesse terceiro bloco, o que a gente está fazendo é, vou ver quantas pessoas foram, ou quanto tem, e vou ver quantos não foram, tá certo? E aí eu volto e recaio no meu segundo bloco, beleza? Se você vai entendendo devagarzinho aí, você vai conseguir fazer todas as questões de problemas com fração. Bora embora. Vamos embora para cá. Questão 8, né? Nossa questão 8 diz: André completou 5 nonos de uma coleção de livros. Faltou adquirir ainda 12 volumes para completar. Percebam que é a mesma lógica. Pessoal, aí pergunta, quantos volumes tem essa coleção? Então, se ele adquiriu 5 nonos, então 5 nonos ele tem. São livros que ele tem. Beleza? Quantos ele não tem, né? Ou seja, quantos ele não tem? Só, falta quanto para chegar em 9, né? Falta quanto? 5 para chegar em 9, falta quanto? 4. 4 nonos. Aí eu recaio naquele problema. 4 nonos de um total que eu não sei. Corresponde a quanto? 12. Corresponde aqui a 12. Então aqui eu vou fazer a minha conta. Ó. Do total é 12 vezes 4 dividido por 9. Ok? Opa, inverti aqui, né? A ordem. É 12 vezes 9, né? Porque multiplica por esse e divide pelo denominador. Dividido por 4. 12 vezes 9 dividido por 4. Então vai ficar como? O total vai ser igual. Vou fazer aqui a conta. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. 8 leva 1. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. 108 dividido por 4. E aí você vai lá e faz a conta. 108, né? 108 dividido por 4. Então, 108 vai dar 2 vezes 4, 8. Menos 8, sobra 2, dá 28. 28 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Resta 0. Ó, então esse aqui vai dar um total de 27 livros. Então, o total dessa coleção dele é 27 livros. Ok? 27 livros. Beleza? Vamos lá, vamos para a terceira questão desse bloco aqui também. Luiz atingiu 6/7 da pontuação máxima de uma prova de surf. Determine a pontuação máxima possível desta prova, sabendo que ainda faltaram apenas 22 pontos para atingi-lo. Mesmo jeito, 6/7 ele atingiu. Atingiu. Ok? Atingiu. No final, quantos ele não atingiu? Opa, 6 para chegar em 7, 1.
e 7. Ele não atingiu. Não atingiu. Opa, não atingiu. Beleza? Não atingiu. Então, 1/7 do total, que a gente não sabe quanto é, isso aqui corresponde a 22. Então, o meu total vai ser quem? 22 vezes 7 dividido por 1. Bom, basta fazer agora 22 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 4 vai 1. 7 vezes 2, 14. Com 15, 154. Logo, o total é 154 dividido por 1. E dá o próprio, né, pessoal? O total é 154 pontos. Tá aí, pessoal, nosso terceiro bloco terminado, né? Ó, nosso terceiro bloco, nós vamos até o quinto bloco, beleza? Até o quinto bloco. Nesse terceiro bloco a gente viu, ele vai dar uma fração de quanto atingiu, de quantos pontos conseguiram, e vai dizer, ó, mas ficou faltando tanto, só que ele vai dar em número, tá bom? E aí a gente vai proceder dessa maneira que vocês viram agora nesse terceiro bloco. Vamos para o nosso quarto bloco de perguntas. Esse nosso quarto estilo de questões. Olha lá, quarto estilo de questão é esse estilo aqui, ó. Ele vai dizer, ó, gastei 1/7 do meu salário com alimentação e 2/5 com as demais despesas. Qual a fração do meu salário que corresponde ao que eu gastei? Pessoal, qual é a peculiaridade dessa questão? Ele vai dizendo em frações. Ah, eu gastei um décimo disso, mais 2/5 com aquilo, mais 3/6 com aquilo. Ele quer saber a fração que corresponde do total que ele gastou. Pessoal, aconteceu isso, é bem simples. É somar frações. Ele está dizendo, ó, gastei com isso e gastei com isso. Então, você vai somar. Simples. Estou gastando uma fração essa, uma fração tal, uma fração tal. É só somar a fração. Espero que somar a fração vocês saibam. Beleza? E vamos fazer aqui devagarzinho aqui também a soma. Boa? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Gastei 1/7 do salário com alimentação e 2/5 com as demais despesas. Então, vai ficar, ó, 1/7 mais 2/5, né? 1/7 foi o salário com alimentação. Depois ele gastou com as demais despesas 2/5. Então, qual foi a fração? Basta somar. Bom, como é que eu somo fração, pessoal? Eu vou tirar o MMC entre 7 e 5. Nesse caso aqui é bem simples, né? Ó, porque vai dar por 5, 7. Vai dar 1. Aqui vai dar por 7, vai dar 1 e vai dar 1. 5 vezes 7, 35. Então, 35 dividido por 7. Aí eu vou fazer o quê? Vou dividir aqui por baixo e vou multiplicar aqui em cima, certo? 35 dividido por 7, fazer aqui a conta. 35 dividido por 7, vocês sabem que isso aqui vai dar 5. Né? Estou fazendo bem lentamente para vocês ir pegando. 5. E aí eu pego o 5 e multiplico pelo numerador. 5 vezes 1, 5. Então você vai colocar aqui o 5. E a mesma coisa faz aqui, com esse aqui, ó. Divide 35 por 5. Agora, 35 dividido por 5. Isso vai dar 7. Tá certo? E multiplica pelo número de cima. Vamos fazer aqui, ó. E multiplica por 2. 7 vezes 2, 14. Mais 14. Então, ele gastou, pessoal, 14 por mais 5, 19 sobre 35. Isso aqui foi o que ele gastou no seu salário, tá certo? É a resposta dele. Simples, né? Vamos para a próxima. Essa próxima questão, opa, deixa eu riscar aqui, diz assim, ó. O Lino entregou no turno da manhã 1/5 das revistas a serem distribuídas. À tarde entregou mais 1/3 do total, certo? Ainda restam 14, né? 14 revistas para serem entregues à noite. Agora, qual é o total dessas revistas? Ó, essa já é um pouquinho diferente dessa daqui, beleza? Porque ele vai dar uma parte da fração, vai dar outra parte também em fração, beleza? Mais uma parte da fração. Só que a terceira fração ele não deu em fração, ele deu em número. Então nós vamos fazer aqui uma mistura entre a questão anterior e o segundo caso. Percebe? Vamos olhar quantos foi que ele entregou só em fração. Vou fazer 1/5, 1/5 mais 1/3. Eu vou somar.
Se eu tirar aqui o MMC, né, ó, vai dar por 3, vai dar 1, vai dar 5, por 5, vai dar 1 e vai dar 1. 5 vezes 3, 15. Então você vai colocar aqui, ó, 15. Beleza? 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Pessoal, igual a 8 sobre 15. Isso aqui é o que ele entregou, pessoal. Ele entregou 8 sobre 15. Até aqui, somando esse e esse. Mas ainda restam 14. Então, isso aqui eu caio naquele segundo caso, naquele terceiro caso, né? Ó. Pessoal, de 8 para 15, falta quanto ele entregar? Falta 7 sobre 15. De um total que você não sabe quanto é. Mas esse total corresponde a 14 revistas. Então, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa fazer o total, vai ser igual a 14 vezes 15 e vai dividir isso aqui por 7. Beleza? E aí vamos fazer aqui a nossa continha. 14 vezes 15. 5 vezes 4, 20. 0 leva 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. 70. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então 0, 7 e 4, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então o meu total vai dar 210 dividido por 7. Então 210 dividido aqui por 7. Isso aqui vai dizer quanto? Bom, 21 dividido por 7, 3 menos 21. E esse zero que eu não usei, né, vem para cá, 30. Então, o total de revista é 30 revistas. Beleza? Então, ele tinha aqui no total 30 revistas. Beleza? Ele tinha 30 revistas. Vamos lá. Perceberam, pessoal, que essa daí já é um pouco maior, né? Claro, a gente vai passando os níveis, vai aumentando, né? Vai passando aqui as questões e vai aumentando o nível. Mas o importante é que você perceba, e é importantíssimo que você termine esse vídeo aqui consciente de cada questão, como ela pedir, a maneira como você vai proceder. Essa é a minha preocupação aqui, você não passar esse vídeo aqui batido. Massa? Vamos embora. A próxima. Bom, aqui diz o seguinte, ó. Hernando digitou 1/6 de um livro, né? 1/6 de um livro no primeiro dia e 2/5 no segundo dia, faltando digitar 52 páginas. Vamos proceder do mesmo jeito. Primeiro eu somo as frações. Tá certo? Primeiro eu somo aqui as frações. Vamos lá. Somo aqui as frações. Então, eu vou somar 1/6 mais 2/5. Isso aqui vocês sabem fazer. 6 e 5, MMC. Por 2 dá 3 e dá 5. Por 3 vai dar 1 e vai dar 5. Por 5 vai dar 1 e vai dar 1. O resultado aqui vai dar 30. Ok? Vai dar 30. Deixa eu subir um pouquinho. 30. Então vai ficar, ó, 30 dividido isso por 6. 30 dividido por 6 e multiplicado pelo de cima. 30 dividido por 6 dá 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5, 6 vezes 2, 12. Então, ele tem aqui 17 de 30. Pessoal, isso aqui é o que ele já digitou, né? Falta quanto ele digitar? De 30 menos 17? 13 de 30. Tá certo? Basta fazer 30 menos 17, você vai ter 13. De um total que eu não sei, mas eu sei que esse total, o resultado dessa conta é quanto? 52. Beleza? Então vai ficar, ó, o total igual, mesmo jeito, ó, 52 vezes 30 sobre 13. Então vamos lá. O meu total é igual, ó, 52 vezes 30. Bora fazer aqui a conta. Vou fazer aqui de vermelho aqui. 52 vezes 30. Beleza? Aqui vai dar 0, vai dar 0. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 5 dá 15. Vai dar 0, vai dar 6, vai dar 5, vai dar 1. Então, o total aqui vai dar 1.560 sobre 13. Ok?
Agora vamos ter que dividir, né? 1.560 por 13. Faz essa continha aqui, que certeza vocês sabem aí. 1.560 por 13. Bom, 1 não dá, 15. 15 dividido por 13, 1. 1 menos 15. 13 menos 15 dá 2. Dá 26. 26 dividido por 13 dá 2. Menos 26. E esse zero que eu não usei, eu coloco aqui. Portanto, o meu total é igual a 120. E 120 o quê, né? 120 páginas. Né? Qual o total de livro de páginas desse livro? Esse livro tem 120 páginas. Beleza? Vamos agora para mais um bloco, pessoal, de questões. Esse agora já é um pouco diferente, tá certo? Ele vai dar sempre uma fração do total que ele gastou, que fez alguma coisa, e depois ele vai dar outra fração, mas agora não do total, mas do que sobrar, certo? Ou seja, da primeira parte ele tira, depois do que sobrou é que ele vai tirar alguma coisa. Vamos ver como é que é esse tipo de questão e como a gente vai proceder para resolver elas, beleza? Acompanha. A questão diz assim, ó, percebe a leitura da questão. Gastei 1/5 do meu salário com alimentação e 3/4 do que sobrou, ou seja, não é mais do salário total, é do que sobrou, com as demais despesas. Restaram ainda R$160. Qual é o meu salário? Né? Vamos lá. Vamos verificar aqui qual vai ser o salário, né, dessa pessoa. Então, pessoal, ele gastou primeiro 1/5. Massa? Esse aqui foi o que ele gastou. Bom, sobrou quanto, pessoal? Se ele gastou 1/5, então sobra 4 partes de 5. É como se tivesse dividido o salário dele em 5 partes. Então, 1 para chegar em 5, sobra 4. Então, sobrou 4/5. Pessoal, do que sobrou, ele gastou 3/4. Então, 3/4 do que sobrou. Sobrou quanto? 4/5. Então, sobrou 4/5 do total, né? Ó. Sobrou aqui, ó, 4/5 do total. Então, isso daqui, eu posso cortar esse 4 com esse 4. Se está em cima e embaixo, eu posso cortar, viu, pessoal? Vai ficar 3 sobre 5. Isso aqui é o que ele gastou do total, certo? Ó, também gastou aqui do total. Beleza? Ele gastou do total. Tá bom? Ele gastou aqui do total 3/5. Então, ó, ele primeiro gastou 1/5, depois ele foi lá e gastou mais 3/5 do total. Então, no total, ele gastou 3/5 mais 1/5. Então, ele gastou aqui 4 sobre 5, tá certo? Do total. Total. Bom, pessoal, ele disse que sobrou R$160. E se ele gastou 4/5, sobrou quantos quintos, né, do salário dele, né? Esse aqui é o gasto, né? Ó, gasto. Então, sobrou uma parte de 5 do total. Mas uma parte de 5 do total corresponde a R$160. Logo, o meu total é igual a 160 multiplicado por 5 e dividido por 1, por motivos já explicados. Logo, o meu total é igual, fazendo aqui a conta, ó, só para vocês acompanharem, 160 vezes 5, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, 0 leva 3, 5 vezes 1 dá 5, mais 3, 8. Então, quer dizer que o meu total, o salário é de R$800. Só eu 1. Se eu dividir por 1 vai dar 800, né, pessoal? Do mesmo jeito, né? Tá certo? Então, vai dar 800. Então, esse aí é o salário. Então, perceba o procedimento que a gente teve. A gente tinha um gasto de 1/5, depois 3/4 do que sobrou. Então, você vai pegar a fração que sobra e multiplicar pela fração que ele deu. Isso aí você descobre a fração do total que ele gastou. Soma os dois resultados, tá certo? E verifica quanto está faltando. Beleza? Vamos para mais uma questão para vocês pegarem a ideia melhor. Vamos lá. Para mais uma questão desse tipo. Questão 14. Questão 14 aí diz o seguinte, né? Questão 14, nós estávamos na questão 13, não era assim? Ó, vamos lá, olha a questão 13, agora vamos para a questão 14. Isso mesmo. Ó, João foi a uma feira e em uma banca de frutas gastou 1/3 da quantia que ele levava. A seguir, ele gastou 2/5 do que lhe sobrou. De novo, o que sobrou, prestar bem atenção, né? Ó, é 2/5 do que sobrou, beleza?
do que sobrou com verduras e ainda ficou com R$ 58,80, né? R$80. R$ 58,80. Qual a despesa, né, de João na feira? Então, vamos lá. Primeiro, ele foi lá, gastou 1/3, que é o que ele gastou. Tá certo? Gastou do total. Sobra quanto? 2/3. Tá certo? Se ele gastou 1 de 3, então sobrou 2/3. Sobrou. Beleza? Então esse aqui é o que sobrou. Do que sobrou, ele gastou ainda quanto? 2/5. Então 2/3. Vamos botar aqui na ordem. Então ele gastou 2/5 do que sobrou. Que foi 2/3, não é assim? 2/5 do que sobrou. Que foi 2/3. Bom, faz aqui a conta. 4. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Ok? Então, ó, isso aqui é do total, né? Isso aqui é do total. Então, primeiro ele gastou 1/3, depois 4 sobre 15. E aí você vai ter que somar essas duas frações. 1/5 do que ele gastou, mais o que você acabou de descobrir também, que foi um gasto. 1/5 não, né, pessoal? 1/3. Estou ficando doidinho. 1/3, que é essa fração que ele gastou, mais essa fração que você acabou descobrindo também que ele gastou, 4 sobre 15. Vai tirar o MMC, ó, entre 3 e 15. Então vai dar por 3, vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Isso aqui vai dar 5, vai dar 1. Aqui vai dar 1. 5 3 vezes 5, 15. Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 15. Ok? 15. Aí divide pelo 3, dá 5. E multiplica por esse, né? Multiplica, divide e multiplica. Esse aqui vai dar 5. 15 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Então, ele gastou quanto? 9 de 15, né, pessoal? 9, 15. Esse aqui é o total do gasto dele, ó. Beleza? 9 sobre 15 do total, né, ó. 9 sobre 15, esse aqui é o gasto dele. Beleza? Pessoal, sobrou quanto? De 9. Se ele gastou 9 sobre 15, então sobra quanto? 6 de 15. Vamos fazer 15 menos 9, né, pessoal? 6 de 15 do total. Mas isso aqui corresponde a R$ 58,80, que é o valor que ele disse aqui, ó, que sobrou em dinheiro, ó. Sobrou em dinheiro aqui quanto? R$ 58,80. Bom, portanto, o meu total vai ser 58,8 vezes 15. E o resultado eu vou dividir por 6. Agora basta fazer essas continhas. Vamos lá. Eu tenho 58,8 vezes 15. 5 vezes 8, 40. 0, 4. 5 vezes 8, 40. Com mais 4, 44. 4 sobre 4. 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. Beleza? Depois eu me preocupo com a casa decimal. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 5, 5. 0, 8 e 4, 12. 2 leva 1. 8 e 9, 17. Com mais 1, 18. Leva 1. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Tá certo? Uma casa decimal, vírgula. Então, isso aqui deu um total 882, né? 882. Beleza? Dividido isso aqui por 6. Vamos fazer essa continha aqui mais organizada. 882 dividido isso aqui por 6. 8 dividido por 6, isso aqui vai dar 1, tá certo? 1 vezes 8. 1 vezes 6 dá 6, sobra 2, 28. 28 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 6, 24, né? Menos 24. Aqui sobra 4. 4, 2. 42 dividido por 6, 7. 7, 42. Isso aqui vai dar 0. Então, vai dar um total aqui de 147. Beleza? Um total aqui de 147. Beleza, pessoal? Chegamos aí a mais uma questão. Vamos agora para a nossa última questão da aula de hoje. Bom, essa questão aqui, ela já é
um pouco diferente de todas as outras, beleza? Ela vai colocar uma situação que aparece muito em concurso, em vestibulares, em seleção, certo? Que é uma caixa d'água, tem duas torneiras enchendo ao mesmo tempo, tá certo? E ele quer saber o seguinte, ele sabe o tempo que uma enche sozinha e sabe o tempo que a outra enche sozinha. Ele quer saber quanto tempo vai encher as duas juntas ao mesmo tempo. Massa? Bora ver? Bora ver como é que a gente faz essa questão? Vamos lá. Partir para a questão. Vamos lá. Pessoal, vamos ler aqui a questão com cuidado. Um reservatório tem uma torneira capaz de enchê-los em 2 horas e outra em 3 horas. Com as duas torneiras abertas ao mesmo tempo, no fim de quanto tempo o reservatório estará cheio? Pessoal, a primeira torneira, se ela enche em 2 horas, né, em 1 hora, ela vai encher a metade, concorda? Como é que representa a metade, professor? Em 1 hora, ela vai estar com a metade da capacidade. Tá certo? A metade. A segunda torneira, a minha segunda torneira, se ela enche em 3 horas, em 1 hora, ela vai encher 1/3. Ok? Ela vai encher 1/3. Beleza? Se ela enche em 3 horas, então a cada hora, então ela vai encher 1/3. Massa? Vamos lá. Agora eu vou baixar o somar. Meio mais 1/3. Isso aqui é quanto ela vai, as duas trabalhando juntas vão encher em 1 hora. Em 1 hora. Ok? Em 1 hora. Em 1 hora vai ficar. Tira MMC entre 2 e 3, que a gente sabe que vai dar 6, né, pessoal? 2 e 3, ó. MMC por 2 dá 1, dá 3 por 3 vai dar 1, aqui vai dar 1. O resultado aqui dá 6. Certo? 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. Isso aqui vai dar igual a 5 sobre 6 do total, pessoal. Isso em 1 hora. Só que ela não encheu completo, concorda? 5 sobre 6 do tanque. Para encher meu tanque, eu preciso que ela esteja completo. Completo é quanto? 6 sobre 6. Aqui meu tanque está completo, certo? Meu tanque está completo. Então falta quanto, pessoal? Se ele enche 5 sobre 6 em 1 hora, isso corresponde a 60 minutos, né, pessoal? 60 minutos. Corresponde a 60 minutos. Ou seja, 5 sobre 6 ele faz isso em 60 minutos. Eu quero descobrir quanto ele faz 1/6, tá certo? 1/6 do tanque. É isso que eu quero descobrir aqui, ó. Quanto é que ele faz aqui esse em 1/6, ok? Como é que eu faço aqui para descobrir? Beleza, ou seja, que é o que falta, né, pessoal? De 5 sobre 6, quanto é que falta aqui? Ou seja, em quanto tempo ele vai fazer para encher aí 1/6, tá bom? Bom, aí aqui você tem várias maneiras de fazer esse tipo de questão, né? Ó, você vai fazer, ó, multiplicar esse por esse e esse por esse. E aí isso aqui vai ficar o seguinte, 5 sobre 6x igual a 60 vezes 1 dá 60 sobre 6. Tá certo? 60 dá igual a 6. Isso aqui vai dar igual a... Pessoal, se eu tenho agora aqui, ó, duas frações iguais com o mesmo denominador, então meus numeradores são iguais. 5x igual a 60. Portanto, o x, né, que é o minuto aí que eu quero descobrir, é igual a 60 dividido por 5. E esse daqui, isso aqui é igual a 12. Ou seja, ele vai terminar de encher, ele vai precisar de mais 12 minutos para terminar de encher aquele 1/6. Então, ele faz assim, ó, 5/6 do total, ele gasta 60 minutos. Foi aquela conta que a gente fez, lembra? 60 minutos. 1/6 do total, ele gasta 12 minutos. Tá certo? 12 minutos. 12 minutos. Então, quer dizer que para encher tudo, basta somar, né? Ó, 5/6 do total mais 1/6 do total.
Isso aqui é 60 mais 12, 72 minutos. Então, ele vai gastar aqui 72 minutos, tá certo? 72 minutos. Isso aqui vai dar 1, né? Porque vai ficar 6 sobre 6. 6 sobre 6 do total, 72. Ou seja, o total ele vai gastar 72 minutos. Ok? Que é uma maneira de fazer essa questão. Boa, pessoal? Essa aqui é uma maneira que tem. Você vai gastar aí 72 minutos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica aí para vocês acompanharem as próximas aulas também. Se você gostou, curte aí o vídeo, massa, e vamos para frente. Valeu, pessoal. Até a próxima.